foi uma alegria o tema, porque eu sou médium, né? E tive já a oportunidade aí de exercer alguns tipos de mediunidade, e ao mesmo tempo que no começo é uma provação, depois quando a gente começa aí, né, que nem um carro, né, que a gente nunca dirigiu. No começo a gente tem medo, frio na barriga, né? Tem medo de bater em todo mundo, e depois a gente começa a entender como conduzir aquilo. E hoje em dia eu sou uma pessoa absurdamente assim agradecida a Deus, porque eu não consigo esquecer em nenhum dia da minha vida o que eu estou fazendo aqui, né? Então, o intercâmbio mediúnico, ele nos dá uma lucidez de propósito que nos muda o jeito que a gente olha a vida, né? E aí a gente começa aqui o tema que eu vou abordar é sobre mediunidade e ciência, que para mim é uma grande ponte aí para o encontro do verdadeiro propósito da vida, né? Então, é um feliz encontro, né? E o que que a gente tem hoje? Qual que é o momento que a gente vive hoje e que eu fiquei assim até admirada de ver que a gente está nesse momento que nem a gente mesmo que sabe, né, das coisas conseguiu enxergar, porque não é muito divulgado, lógico, o que a ciência já avançou, né, em termos de descobrimento e constatação científica sobre vida após a morte, espiritualidade e, quando eu falo vida após a morte, estou falando da consciência viva depois do cérebro morto, né? Que é essa constatação da ciência. E a gente está num momento onde a tecnologia, né, científica evoluiu muito de 50 anos, principalmente para cá, e através de exames de imagem e marcadores genéticos, conseguem aí fazer mapeamentos genéticos para mostrar mesmo e identificar pontos que diferenciam médiums ostensivos de médiums não ostensivos. Então, agora que a gente tem grandes canais como a CNN, a CBN, e outros canais internacionais, transmitindo entrevistas com esses, nesse caso aqui dessa entrevista que eu vou mostrar, é um pesquisador e um psiquiatra, né? O psiquiatra Dr. Walter Gattaz, que participaram de estudos e participam de grupos que reúnem personalidades do mundo todo nesse estudo sobre a espiritualidade, sobre a identificar a aceitação e comprovação científica da mediunidade. Então, hoje a gente está vivendo um tempo que parecia que a gente não ia chegar, né? Porque até hoje vivíamos um tempo de crédulos e incrédulos, ou seja, acredite quem quiser, né? Mas agora a ciência ela já estuda isso. Então eu achei uma entrevista super bacana, né? Que eu gostei muito, que é com o Dr. Khalil que faz a entrevista e ele é uma pessoa espiritualizada que se interessa, um médico que se interessa por esses temas, né? E ele entrevista aqui o doutor, um professor pesquisador, que é o Alexandre Moreira de Almeida, e o Wagner Gattaz, e ele começa a abordar todo esse tema. Só que antes da gente chegar onde a gente está, aonde a gente estava, né? Aonde a gente estava quando Deus criou esse mundo e colocou a gente aqui, né? Então, assim, desde que o mundo existe, a gente não ficou um momento órfão de Deus. A gente não ficou um momento aqui como se sem saber que existia alguma coisa além de nós. Pelo contrário, tudo que existia era Deus e deuses, né? Isso lá nos povos bem antigos. Aí depois a gente teve o quê? A gente teve os primeiros egípcios que vieram com uma bagagem intelectual, mas também com uma bagagem espiritual de conhecimento muito grande, já acreditavam em encarnações, em reencarnação, e deixaram um legado aí para nós, né? Depois que esses primeiros desencarnaram, vieram os outros
egípcios que não eram tão evoluídos espiritualmente, mas eram muito evoluídos intelectualmente e trouxeram um progresso. Só que junto com esse progresso veio um fardo muito grande que foi o escravizar, né, de uma comunidade de hebreus. E dentro dessa comunidade de hebreus, o que, que a gente tem? A gente tem o Deus único, né? A gente tem esse Deus. E tudo era guiado em torno desse Deus. Por quê? Porque eles realmente, literalmente, temiam a Deus. Eles tinham, na verdade, temor de Deus, né? Porque Deus dá, Deus tira, Deus castiga, Deus bonifica, né? Então, a gente tem uma civilização que nasceu na fé, né? E aí, pulando toda essa história, né, de Moisés, que veio realmente guiado, Moisés é um símbolo bíblico da existência concreta de Deus aqui, porque ele realmente conseguiu tirar uma civilização inteira que ficou lá 4 séculos escravizada de dentro do Egito, né? Então, se a gente for ver de comprovações que existem, a gente tem milhares de comprovações, né? Que Deus existe, que alguma coisa além da vida existe, que existe um poder maior, né? Então a gente tem lá Moisés, que depois viaja 40 anos com esse povo para levar o povo para a terra prometida, e aí depois a gente tem o quê? A gente tem uma continuidade dessa fé, né? Porque vem Moisés, vem Jesus e continua, né? Se a gente for lá estudar a vida de José, a vida de Jó, gente, tudo que Jesus falava estava lá. Então, eles já vieram aí gerações e gerações. Aí a gente tem isso e a gente vai para as civilizações que trouxeram aí um legado filosófico, né, de reflexão e sabedoria sobre a vida, e aí a gente vai lá com Sócrates, Aristóteles, Platão, que eles ensinavam a sabedoria da vida com os olhos para a vida além desta vida, né? Então você aprendia, né? Você era educado com esse olhar, né? Então eles vieram deixar esse legado. E principalmente Sócrates e Platão e Aristóteles, a gente pode dizer que eles foram pedras fundamentais aí também na ciência, porque eles traziam tudo à tonalidade da lógica, né? Então, como a gente aprende nas obras básicas de Kardec, não existe nada no espiritismo que vá contra a natureza. Ou seja, se não vai contra a natureza, tudo tem uma explicação científica, né? Então, a vida era explicada através dessa questão de que existiam outras vidas, né? Aí a gente avança para Kardec, né? Kardec, que nem a Regina falou super bem, unificando tudo isso e trabalhando a metodologia do método científico para comprovação de que existiam espíritos. Então, o Kardec, ele foi um ponto fundamental para nós de quando a fé deixou de ser só crédulo e incrédulo e começou a ser confrontada, existe ou não existe espírito, né? Então, ele veio trazer isso para nós de uma maneira, assim, irrefutável, né? E até a forma como ele trabalhou isso. Tem um canal que é o canal de uma organização do Herculano Pires. E aí ele fazia um programa nesse canal que chamava No Limiar do Amanhã, justamente falando desses temas. Consequentemente, eles não podem admitir Vocês estão ouvindo? A sobrevivência do homem após a morte do corpo. Sim, o corpo sim. devia morrer, a alma também, devia morrer o homem totalmente, o seu espírito. Mas, como nós já vimos no caso das pesquisas com as câmaras Kirlian, os russos conseguiram observar o desprendimento do corpo energético, que eles chamaram de corpo bioplasmático do homem, o desprendimento deste corpo do cadáver logo após a morte. E, consequentemente, conseguiram detectar no ambiente as pulsações biológicas deste corpo fora do corpo material.
Ora, o relato destas pesquisas pode ser perfeitamente encontrado no livro que citamos aqui no início do programa, Descobertas Psíquicas por Trás da Cortina de Ferro. Este livro ainda não está traduzido para o português, está em fase de tradução, mas já pode ser encontrado no original em inglês, nas livrarias de São Paulo. Eu quis colocar isso daí, primeiro porque o programa é incrível, tudo que tem nesse canal aí é muito bom, porque ele responde perguntas de várias pessoas que escreveram cartas comentando, porque primeiro ele faz uma palestra de um tema, né? Porque ele foi super estudioso. Aliás, a minha família teve a alegria de conviver com a Heloísa Pires, a vida dele a gente conviveu com ela durante muitos anos, né? E eu sou muito fã assim do Herculano Pires, porque ele foi mega estudioso e ele reunia muitas coisas, principalmente sobre essas questões das científicas, né? Então, a gente tem essa época aonde, num país, numa comunidade super materialista, eles foram confrontar a fé. Então a gente começou com a fé, né? Viemos ao mundo guiados pela fé. Aí essa fé, para ela perseverar, ela precisava deixar de ser dogmática, né? A gente precisava parar de temer a Deus para entender a Deus, né? Para entender a nós mesmos e por que a gente estava aqui. Então, quando veio Kardec, quando veio os outros estudiosos, Leon Denis, enfim, Alexandre Aksakov e tantos outros que vieram estudar realmente e confrontar com a ciência. E aí os russos, né? E é uma história até interessante porque o Simeon Kirlian ele descobriu, aconteceu de uma forma assim acidental, que a gente sabe que nada é acidental, né? Mas ele descobriu acidentalmente que se colocasse, né, sobre uma placa fotográfica conectada a uma certa voltagem, uma imagem seria projetada nessa placa. Mas ele não sabia que essa imagem, na verdade, era um espectro, era uma energia, né? Não era exatamente ali o corpo físico, mas sim o que ele estava emanando, né? Então, ela também chamada de eletrofotografia, né? Ou bioeletrofotografia, e ela foi estudada no mundo inteiro e foi comprovado que realmente há, porque eles fizeram estudos, só para quem não sabe, né, dessa fotografia Kirlian, eles fizeram um estudo com diversas situações, até com pessoas amputadas. E no lugar, vamos supor, da perna amputada, existia ali o formato da perna da pessoa. Eles pegavam a planta, cortavam a planta, fotografavam e estava ali a essência da energia da planta, do pedaço que tinha sido podado da planta, né? Então, aqui a gente já começa a ter algumas comprovações visuais, vamos dizer assim, né? Aí, gente, a gente tem um primeiro passo de reconhecimento de coisas além da matéria, que é o quê? Há o reconhecimento primeiro da espiritualidade. Então, a OMS incluiu na lista, né, da saúde lá, de todos os itens que promovem a boa saúde, o quê? A espiritualidade. E o que é a espiritualidade, né? Ela fala que espiritualidade é um componente essencial da saúde e define como estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, né? Não é a ausência da doença, né? E diz assim que a espiritualidade ela não se limita apenas à religião, porque essa sempre foi a questão, porque a gente veio da fé, a gente veio da religião, né? Só que muito além da religião, existe o quê? Existe o nosso ser espírito, existe a espiritualidade, né?
Então, a espiritualidade, a OMS reconheceu que é algo muito mais amplo do que religião e que pode ser cultivada por qualquer pessoa, independente da sua crença religiosa, ou se é ateia ou se é agnóstica. Porque eles reconhecem que a espiritualidade não é exatamente um espírito, mas é uma essência que existe dentro de você e que essa essência precisa ser cuidada para que haja saúde integral. Então, a gente tem primeiro o reconhecimento, né, dessa espiritualidade, e aí depois a gente vai para a prática. Como cuidar dessa espiritualidade? Muitas pessoas cuidam da espiritualidade através da sua fé, né? E diversas religiões. E esses dois, esse pesquisador e o Dr. Walter Gastas, que estão desenvolvendo diversos estudos aqui no Brasil e fora do Brasil, eles falaram que já foi atestado cientificamente, foi estudado um grupo de 70 mil pessoas, durante 16 anos foram acompanhadas, né? E o atestado científico de maior comprovação foi que as pessoas que iam a grupos religiosos pelo menos uma vez por semana morreram 50% menos de mortalidade geral, pelo cuidado com essa parte espiritual. Então, a redução na taxa de mortalidade, na taxa de depressão e de recuperação de depressão, a redução na taxa de uso de drogas, tudo isso foi comprovado cientificamente pela prática da espiritualidade. Aí a ciência avança para a existência de algo depois que a pessoa morre, né? Então a gente tem a outra comprovação, que é o quê? Que é a EQM, né? Então eles falam que a EQM foi super estudada e comprovou que existe vida consciente depois da morte do corpo, né? Então é porque foi perguntado para eles como que a ciência vê a morte, né? Então ele já falou que existe um grupo mundial que chama Survivor, que estuda a sobrevivência da consciência depois da morte, e eles publicaram esse livro, que é A Ciência da Vida Após a Morte, e que traz as comprovações científicas de que sim, existimos depois que o nosso corpo morre, né? Então, a consciência, além do cérebro, é um dos principais indícios disso, né? De que a gente é mais do que o nosso corpo. A partir e só aí depois que a gente é alguma coisa além do nosso corpo é que eles começaram a ir para as pesquisas de mediunidade, né? Então eles avançaram e chegaram em pesquisas que começaram há 150 anos atrás, só que essas pesquisas não conseguiam avançar porque não existia tecnologia, não existiam exames, não existiam aparelhos que pudessem enxergar alguma coisa além, né? Então, não existia como comprovar o que eles gostariam de comprovar, e as coisas ficavam também entre os cientistas crédulos e os incrédulos, né? E os que foram impactados diretamente, porque a gente sabe de muitos médicos, né? Tem o doutor Frutuoso, que é um médico lá no Rio de Janeiro, que ele conta muitos casos, né, de cirurgias e tudo mais, quando ele começou a ser impactado pela mediunidade, né, pela espiritualidade. Então, a ciência começou também a caminhar muito devido a essas ocorrências, né? E eles falam que os casos de EQM contribuíram imensamente para que eles conseguissem avançar, né, nesses estudos. E aí, quando eles começaram a ter essas ressonâncias mais detalhadas, né, e esses exames também de genética, eles começaram a estudar os médiums, as pessoas que diziam falar com os espíritos, as pessoas que diziam receber mensagens dos espíritos. E aí
além de fazer um estudo longo que eles colocaram nas comprovações científicas através das psicografias das cartas de Chico Xavier, onde, por métodos científicos, eles comprovaram a escrita, que eram de pessoas diferentes, eles comprovaram tudo que ele falou sobre pessoas que ele nunca havia visto na vida dele, e isso de 1970 e pouco. Então a gente está falando de uma época onde, para você conhecer alguém, meu, não tinha internet, não tinha nada, né? Então foi comprovado cientificamente que as coisas que ele escreveu 97%, 99 a 97% das vezes eram verídicas, né? Então, foi constatado que aquilo não foi produzido pela pessoa dele. E isso foi aceito como embasamento científico. E aí a gente tem aqui as fotografias, né? A gente tem uma pesquisa que foi liderada pela Universidade de Aachen e que avaliou 8 médiums em exames de ressonância magnética, né? Então, as ressonâncias conseguem averiguar as distinções nas atividades cerebrais dos médiums durante e fora do transe mediúnico, né? E como que eles fizeram isso? Que daí a gente tem outros estudos aqui num portal, é muito interessante, tem um portal que chama espiritualidades.com.br e tem artigos científicos lá sobre espiritualidade, sobre mediunidade, ou seja, tudo que vai nessa área do espírito, né? Então a gente tem aqui uma foto que eles pontuaram e eles fizeram o seguinte experimento. Eles pegaram esses médiums, deram papel e caneta, eram médiums psicógrafos, falaram assim para eles: olha, vocês agora vão fazer o exame escrevendo alguma coisa, escrevam sobre o tema X. Então, eles não estavam mediunizados, pegaram papel e caneta e escreveram sobre o tema X. Aí, eles foram para a segunda parte do como é que fala? Da pesquisa, né? Do teste, e aí falaram: olha, agora vocês vão aí se colocar, né? Para receber aí os espíritos e psicografar. E aí eles começaram a fazer aqui os apontamentos de que lado do cérebro eles observavam movimentações, né? Durante o transmediúnico e fora do transmediúnico, exercendo o mesmo tipo de atividade. E por que eles escolheram fazer isso? Porque, segundo a ciência, a escrita é um processo complexo, que exige sincronização de habilidades cognitivas e linguísticas e perceptomotoras, porque a complexidade do conteúdo escrito reflete criatividade e planejamento do autor, e isso promove uma atividade no giro pré-central e no temporal direito superior, né? Só que acontece que quando os médiums estavam recebendo mesmo no transmediúnico, o que eles pensaram, os cientistas? Agora eles vão sofrer mais estresse ainda, vai ser mais complexo, porque além de escrever, eles têm lá o transe mediúnico. E o que aconteceu foi totalmente o contrário. Durante o transe mediúnico, todo o lado do cérebro que devia estar, como é que fala? Ali se movimentando, né? Num giro que eles chamam, estava relaxado. Então, porque os médiums não estavam sofrendo o estresse de ter que ter criatividade para escrever aquilo, porque não eram eles que estavam escrevendo. Então, eles fizeram, né, esse teste e realmente comprovaram que durante o transe mediúnico há diferença no funcionamento, nos pulsos cerebrais, porque não é a gente que está ali produzindo, dando aquela mensagem, produzindo aquele conteúdo.
Aí a gente vai aqui explica mais um pouco, sabe? Que a atividade cerebral em determinadas partes do cérebro do médium diminui nas sessões de psicografia. Revela um artigo científico publicado nessa sexta-feira na revista Plus One. Realizado por pesquisadores da Universidade Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, e da Universidade de São Paulo. Essa aqui é outra pesquisa que corrobora com aquela, tá? Então, eu coloquei aqui para mostrar que nós estamos cada vez mais em vários lugares do mundo, e isso nos leva de novo ali, parece que para Kardec, né? Porque em vários lugares do mundo, Kardec recebeu respostas dos espíritos para poder chegar num denominador comum, e a gente está aí vendo a ciência em vários lugares do mundo, estudando também para chegar num denominador comum, né? E aí a gente avança para as pesquisas genéticas, né? Então, o Dr. Walter Gattaz, ele conta que foi possível, através do estudo do nosso mapa genético, que é o exoma humano, tá? O exoma humano, ele é o conjunto de todas as regiões codificadoras de proteínas do DNA, né? Então, ele é muito mais detalhado só do que um mapeamento genético do DNA, né? Então, ele consegue mapear quais proteínas o nosso organismo produz. E por que isso? Eu tenho um conhecimento um pouco disso, porque eu trabalhei muito tempo como redatora para a área da saúde. E eu trabalhei 4 anos numa ONG, que é a Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e lá a gente tem muitas notícias sobre a evolução dos medicamentos para tratamento de câncer por mapeamento genético. Então, o que acontece? Você, hoje em dia, se tiver um tipo de câncer que foi provocado pela enzima XPTO, pela uma deformação na produção não tem mais metabolização da proteína YZ. Então, existe lá um remédio geneticamente criado para aquele gene que está corrompido, entendeu? Então, o exoma humano, ele é um desses marcadores que a gente fala, porque na produção de proteínas que se dão ali o que eles falam que é a quebra da nossa constituição genética, dá um erro genético, eles falam. E eles não sabem explicar como que deu aquele erro e começam as células, a mutação genética delas, no caso do câncer. Então, eles usaram um tipo desse exame que vai ali no detalhe, né, da nossa cadeia de DNA, vai ali na produção das proteínas para entender, né? Porque ele fala, 1% de genoma total, mas contém a maioria das mutações genéticas associadas à doença. Então, foi esse mesmo o princípio que eles usaram para fazer esse mapeamento, né? Então, o sequenciamento desse exoma, ele é um exame genético que analisa essas regiões para identificar as alterações no DNA que causam doenças no nosso corpo físico. Mas aí eles foram ver isso para entender se existiam diferenças entre os médiums ostensivos e os que são considerados não médiums, mas a gente sabe que a partir do momento que a gente tem uma inspiração, gente, está todo mundo médium nesse mundo, né? Então, o que aconteceu? Foi detectado e comprovado cientificamente que existiam 33 genes específicos em médiums que não existiam nas pessoas que não eram médiums. Como que eles fizeram isso? Então, eles selecionaram lá 60 médiums que eram pessoas reconhecidamente trabalhadores, ativos, que iam pelo menos exercer a mediunidade uma vez por semana, que não ganhavam nada por isso, que trabalhavam de forma voluntária, que tinham uma reputação, vamos dizer assim, né? Então eles não pegaram qualquer pessoa e foram atrás de pessoas
recomendadas, que eram conhecidas em suas comunidades, tinham uma reputação no espiritismo. E aí eles fizeram um estudo com os irmãos. Então pegaram um grupo dos médiuns e pegaram 60 irmãos desses médiuns, que não eram médiuns, né? Então, como a genética, né, é da mesma família, eles conseguiram ter um parâmetro para diferenciar. E aí eles foram comparados aos irmãos, né? E a maioria deles, na maioria deles, tinha pelo menos em um terço dos médios, pelo menos 9 genes eram diferentes dos irmãos. Ou seja, não foram encontrados em nenhum que não era médium, mas foram encontrados nos que eram médium. Pelo menos 9 genes tinham em todos eles. É isso que eu quero dizer. Só que eles perceberam que em alguns médiums tinham mais genes diferentes, e em outros. Eu tenho para mim que, como sabemos, segundo mecanismos da mediunidade, com grandes explicações técnicas e científicas, né, das ocorrências mediúnicas, da aproximação do espírito, de como acontece todo o processo no detalhe, a gente sabe que o nosso aparelho físico ele é preparado, né? Muitos antes de nascer já nasce preparado para ter certos tipos de mediunidade. Então eu acho que pela diversidade da mediunidade, ou se o médium tem mais um campo maior de habilidades mediúnicas, né? Vamos supor um médium que é vidente, audiente, que tem outros tipos de mediunidade de efeitos físicos, seja o que for, ele vai ter uma carga maior de diferenças, né? De questões mais únicas, né? Então, eu acho que isso também deve ser levado em consideração. Lógico, um dia vai ser pela ciência, porque eles vão querer entender por que uns médiums têm um número X de genes únicos e os outros podem, e alguns outros têm mais, né? E aí, o interessante para os pesquisadores é que a maioria desses genes que eles identificaram, né, eles produzem proteínas que estão ligadas ao sistema imune e inflamatório. E eu achei isso super interessante, né? Porque o médium ele é muito vulnerável se ele estiver desequilibrado. É como se o corpo dele atacasse ele mesmo, né? A gente tem uma ferramenta muito boa para fazer o bem, para trabalhar, mas se a gente se desequilibra, parece que a carga é maior, né? E a gente fica mais vulnerável, né? Então a gente precisa ter aí estruturas que trabalhem pelo nosso sistema imune, né? Aí, além disso, foi muito interessante porque perguntaram assim para ele, né? Para que vocês estudam isso? Qual que é o objetivo de vocês de saberem, né? De comprovarem ali a mediunidade, né? E aí ele fala uma coisa que eu achei muito legal, que ele fala que no futuro ele espera que a ciência possa detectar quem é médium e estimular essas pessoas a cuidarem da mediunidade. Porque isso pode ser o quê? Pode ser um fator de doença. Se a pessoa tem, não sabe, não cuida, né? E aí ele fala que, além disso, ele acha que as pessoas que são médiums e estão ali ligadas, além aqui do mundo material, elas são caminhos para que a gente possa ampliar nossa visão sobre nós mesmos. E eles terminam falando que o princípio maior para eles, o propósito maior para eles de tudo isso é conhecer mais sobre quem somos. E eu achei isso incrível, né? E essas foram as constatações que eu consegui recolher, tá? Cientificamente. E aí tudo isso me levou, né? É, a que a pensar para nós
qual que é o propósito de tudo isso, né? Então, a gente vem da fé, a gente comprova a espiritualidade, agora a gente tem aí a ciência, né? Por isso que no começo eu falei que, para mim, a ciência, estar indo atrás para investigar a espiritualidade, comprovando, né, as ocorrências mediúnicas, comprovando que as pessoas que são médiums realmente têm até no seu próprio funcionamento orgânicos diferenças para que possa haver esse intercâmbio, vem de encontro para o propósito da nossa vida. O que estamos fazendo aqui, né? Saber quem realmente nós somos. Mesmo que Jung, lá atrás, já tenha batido o martelo para ele de que ninguém que entrava no consultório dele tinha começado nessa vida e que ele aceitava, que foi necessário para ele aceitar que as pessoas já traziam uma bagagem anterior, ou seja, já havia existido uma vida anterior, né? Então, o intercâmbio, e todo esse estudo, para mim, vem reforçar mais ainda isso, né? Então, o intercâmbio mediúnico, o que ele traz para nós? Que ninguém age sozinho. Aí a gente tem lá em Kardec, né? Influenciam os espíritos em seu pensamento muito mais do que pensam, às vezes eles os dirigem, né? Então, assim, a gente não está sozinho. Por que existe mediunidade? Por que a gente tem que falar com os espíritos? Por que os espíritos mesmo não podem cuidar dos espíritos? E a gente fica aqui cuidando de quem está no corpo? Porque precisa haver essa sinergia. Porque a nossa natureza é o espírito, e porque muitos espíritos errantes precisam da nossa carga energética, né, para que eles possam também evoluir. Então, a evolução, ela é sobre integração. Cada escolha nossa repercute, é um efeito cascata. Então, a gente acha que a gente está aqui e que eu escolho o rosa ou eu escolho o azul e essa escolha só cai sobre mim mesma. Isso não existe. Tudo que eu escolho, o caminho que eu escolho para a direita ou para a esquerda, repercute na vida de encarnados e desencarnados que estão ligados a mim, né? Então, quando a gente toma consciência de que existimos além daqui, né? E a ciência já chegou nisso, a gente começa a avançar aqui. Agora eu estou falando para nós que professamos a doutrina espírita, que acreditamos, né? Que buscamos aí seguir Jesus, porque Jesus veio nos trazer a receita ali do bolo. Olha, gente, vocês estão aqui, mas não é para ficar aqui jogando de bobinho no meio da matéria, né? Vocês estão aqui porque existe um propósito. Então, ele veio nos ensinar como bem viver aqui, né? Então, a gente começa a entender que a nossa vida não se trata só de nós. Uma dificuldade que você está passando hoje, às vezes não tem a ver só com você, tem a ver com alguém que precisa te ajudar. E você é uma oportunidade para essa pessoa. Então, aprende você e aprende ela, né? Então, não existe encontro casual, né? E também esse encontro, né, de espiritualidade e saúde vem mostrar que não basta a gente só cuidar do corpo, gente. Como não basta também só a gente cuidar do espírito. Porque a ciência, uma das preocupações deles de estudarem e entenderem, é também alertar as pessoas que ficam só com o fanatismo da religião, né? E também não cuidam do corpo. E nós somos um todo, né? A gente é uma fração aí de corpo, perispírito, espírito, campo mental. Então a gente precisa cuidar de tudo, fazer uma higienização, né? E aí nós temos aí a consciência do mundo material e da missão com os desencarnados, né? E olha só que incrível, assim, como quando as pessoas começam a entender que existem muitos espíritos aqui circulando, ninguém está sozinho, né? Então, quando a gente vai, como é que a gente faz um bom uso
quando a gente entende uma coisa dessa, da nossa mediunidade, porque tem muitas pessoas ainda acham que a gente só trabalha mediunicamente no centro, né? Não, a missão dos espíritas, né? Depois que veio aí a missão do povo escolhido, Jesus tinha escolhido lá os hebreus, porque eles acreditavam mais num Deus único, estavam mais ali, é fácil, né, de compreender a mensagem deles, mas eles não se interessaram naquele momento. Então Jesus foi pregar a todos. E aí chegou a nossa vez, missão dos espíritas. Será que a gente foi escolhido porque a gente é o mais legal? Né? Não. Fomos escolhidos pela nossa responsabilidade, né? De entender que nós estamos aqui e que a nossa tarefa vai muito além de ajudar os encarnados, né? Então, eu estou aqui falando dos desencarnados que estão aí esquecidos em lojas de comércio, nas padarias, nos lugares, né? Como a gente pode entrar, fazer uma prece, pedir que os mentores acolham os que estão lá esquecidos. Então, isso nos amplia tanto a visão do viver, né? Isso nos tira de viver somente aqui, presos às nossas ocupações materiais, o que para nós é um desafio, né? Porque mesmo que a gente estude, mesmo que a gente saiba tanta coisa, a gente parece que fica aí todo dia preso no trabalho que tem que fazer, no negócio. Quer dizer, são muitas coisas no mundo, né, que nos tiram de nós. Então, fazer um estudo desse e entender que a ciência está avançando justamente para que a gente pare de ter a vida que a gente está tendo hoje. É para isso que a ciência está avançando, né? Então, é preciso que a ciência faça a conexão do corpo material com o corpo espiritual, para que nós possamos avançar o quê? Para questões morais de é o que nós estamos fazendo aqui. Por que a gente encarna? Relacionadas aos aprendizados terrestres e principalmente aos processos subsessivos. Porque a gente sabe que não existe só espírito, não existe só mediunidade, existem as nossas missões aqui, os nossos processos obsessivos, às vezes, né, com os nossos desafetos, que a gente pode converter para o caminho que a gente resolveu seguir agora. Então, eu tenho muita esperança ainda de ver o dia que a ciência vai nos trará conscientes, nos fará conscientes, né? De que esta é apenas um trecho da nossa jornada infinita, né? Conseguindo encontrar caminhos para conectar o antes e o agora, nos levando a melhores passos para o futuro, né? E tudo isso guiado pela visão da evolução, né? De que agora, né, nos levando a melhores passos para o futuro e guiados pela visão da evolução integral das sociedades do planeta, né? O que vai sair de tudo isso? Um futuro mais saudável e feliz para todo mundo, né? E é essa a nossa missão. É essa a nossa missão, a missão dos espíritas. Sermos pessoas que inspiram as pessoas aonde nós estamos, né? Com essa visão, né? E aí, eu vou encerrar com uma passagem para mim que é muito significativa do Evangelho, né? É o Evangelho de Mateus, onde um trecho do Sermão da Montanha, onde ele fala: olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com quem vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e todas essas coisas vos acrescentarão. Porque, para mim, minha gente, tudo isso que a ciência está descobrindo vai trazer para as futuras gerações a busca de viver pelo propósito pelo qual elas vieram aqui, né? Então, eu vou parar de escolher a profissão que eu vou fazer pelo dinheiro que eu vou ganhar, e sim pela missão que eu vim realmente realizar aqui. E eu tenho muita fé de que esse é o mundo de regeneração em que para o qual a gente está caminhando. É isso, muito obrigada a todos, e eu espero que eu tenha aí trazido a contento o tema que me dispus.